Queria saudar a amada igreja em nome de Jesus. Quero saudar também os nossos queridos que estão em casa, que não puderam estar conosco. Que o Senhor o abençoe. E a você que porventura está assistindo isso num outro momento, que o Senhor possa falar ao seu coração e você possa ouvir a voz do Senhor. É sempre uma alegria muito grande, é sempre um privilégio muito grande estar aqui na frente, mas também é uma responsabilidade muito grande. Acho que quando a gente vai começar algo ainda, a gente sente ainda um negócio assim de falar, deixa eu dar aquela abertura, e ainda fica interessante uma maneira de você falar. Se você já está no meio do curso, você vai seguindo aquilo e vai complementando aquilo que já foi dito, mas iniciar é sempre, puxa, será que eu falo disso? Não, mas isso eu invado a aula do irmão tal. Não, se eu falo disso, não, eu não posso aprofundar tanto aqui, porque senão, mas se eu falar muito aberto também, como é que será? Então é sempre um desafio grande. Vou ter que pedir desculpa de antemão, porque essa tosse provavelmente acompanhará a aula. Eu estou há alguns dias já com essa tossinha, mas está melhor. Antes de iniciar propriamente a aula, eu queria dar um recado aqui. Hoje às 4:30 da tarde se inicia mais um curso de catecúmenos. Alguns que aqui estão que já conversaram com o pastor, mas aqueles que tiverem interesse em fazer a sala de catecúmenos, venha às 4:30, o pastor estará aqui, junto com mais algumas pessoas que já se manifestaram, tá bom? Nós estamos iniciando hoje então mais um semestre de estudo da palavra, glória a Deus, e nós vimos com o pastor na sua devocional, né, ele nos desafiou aí no final do ano passado, dizendo, olha, já que fizemos ali a aula conjunta, foi bom, os jovens tiveram uma boa aderência e conversa no mesmo tema, por que não falarmos para a igreja inteira, né? E veio no coração do pastor a vontade e o desafio de falar sobre a Bíblia, né? O nosso tema geral, o nosso tema entre todas as escolas é bibliologia. Nós vamos estudar a Bíblia. Este é o curso dos adultos, afinal, posso crer na Bíblia? Nós teremos um enfoque diferente com os nossos jovens. Estudaremos a Bíblia, mas será um enfoque um pouco diferente. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Má. Obrigado, Má, também. Nós teremos um enfoque um pouco diferente, nas demais salas também, mas todos estudaremos a palavra. E quando ele falou inicialmente, eu fiquei, será, pastor? Veja bem, talvez aqui os jovens, mas, puxa, os adolescentes, as criança, pastor, puxa. Mas a gente foi amadurecendo, fomos orando, o Senhor foi colocando cada vez mais a certeza no nosso coração sobre. E ao falar com os nossos professores, a gente vê muito receio, não é a palavra, mas olha assim e fala, puxa, será? Que responsabilidade, né? Aonde será que eu posso buscar a literatura para preparar a minha aula? E a resposta está no nome do curso, na Bíblia. É muito difícil? Mas não tem um livro? Tem revistas? Tem. Nós fomos buscando, nós fomos mostrando, então tem bastante material. Eu trouxe vários materiais aqui também para professores que queiram procurar e queiram montar, mas dizer e nos desafiar a estudar a palavra de Deus, pela palavra de Deus, porque ela se explica. E vai ser sim desafiador, vai ser sim muito bom para a gente montar as nossas aulas,
mas a palavra principal para mim vai ser muito enriquecedora. Para todos nós que vamos preparar, mas para vocês que estarão aqui conosco, ouvindo do Senhor aquilo que Ele tem preparado. Eu não tenho dúvida que quando a gente vai crescendo na palavra, a gente vai crescendo e vai se parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus. E esse é um desafio grande. Então eu espero que você embarque conosco, como nos foi desafiado essa manhã na devocional. Venha à escola dominical, participe, converse conosco, não entre si, fale conosco, não entre si, mas fale, pergunte, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos falar sobre a palavra do Senhor. E o nosso tema, aqui ela ficou... Agora sim, ficou um pouquinho pequeno, querida, depois a gente, como ela ficou em imagem, eu não consegui editar, e ficou tão bonito que eu não queria mudar aí, mas depois para a gente olhar, não sei se vocês conseguem enxergar daí? Ótimo, então vamos ler todos nós juntos o nosso versículo base, que eu não preciso dizer que você decore o versículo, né, mas que você possa guardar ele no seu coração, como lemos aqui no Salmo 119, 11, guarde no seu coração, porque o texto diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu gosto como o Senhor trabalha nas nossas vidas e como Ele confirma as coisas, porque você fica, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu ponho, será que eu não ponho? E um dos textos que eu queria logo de cara começar a falar com vocês, foi lido na nossa devocional, Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Obrigado. Como foi explicado aqui, ia gastar um tempo fazendo essa explicação, mas obrigado, porque eu posso gastar tempo em outra parte da aula que eu não ia ter. Obrigado, pastor. Mas aqueles que não estiveram aqui na devocional, aonde o seu pé pisar, ele tem que ser luz para os outros. Não vá para a escuridão, não vá para lugares que o Senhor não quer te levar, mas todo lugar que você for, seja luz, e o seu caminho, como foi também dito, não só de perto, mas iluminando o nosso caminho, caminhando sempre para onde o Senhor quer nos levar. Claro que a gente, para falar sobre a importância de estudar a Bíblia, né, a bibliologia, nós precisamos entender o que é realmente isso. E bibliologia, ela é a ciência da história ou do estudo de assuntos inerentes à Bíblia Sagrada. É um campo da teologia que se ocupa no estudo da palavra. E aí, se a gente for olhar os nomes, né? A palavra Bíblia peguei aqui do nosso irmão Marcos Cassoli, um estudo que fez há uns 3 anos atrás, e peguei este slide do seu estudo, irmão. Mas a palavra Bíblia é uma palavra grega, que significa pergaminhos ou livrinhos, né? E o singular biblion é livro ou rolo. E as características desse rolo eram diferentes, dependendo do tamanho. Alguns tinham 7, outros tinham muitos metros, 11, 20 metros de rolo de escritos. Não era assim como nós temos 1, 2, 3 divididos assim, né? Era um rolo
direto. Mas o vocábulo biblion, que significa livro, e logos, que significa discurso. Então a bibliologia vai estudar a Bíblia e como ela fala conosco, como os livros falam conosco, né? E a palavra de Deus, ela fala essencialmente do Senhor Jesus, que nós vamos ver mais para frente, quem é o tema central do nosso livro. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que torna a Bíblia tão especial e diferente dos outros livros? Por que a Bíblia? Por que não pegar outra coisa para ler, para estudar, para meditar, para se orientar? Nós temos tantos sábios neste mundo, não é? Pegue as bibliotecas, que já nem são frequentadas assim, mas pegue lá quantos livros tem. Por que a Bíblia é tão diferente? Por que ela é tão especial? Alguém? Sharon, microfone. Depois volta para o Antônio. Obrigado, Dé. Sharon levantou a mão numa velocidade, Antônio, que não podia deixar, entendeu? Eu quero. Lembro do Ion falando muito isso. Já jogou a resposta errada para o Ion, se for, hein? Já te chamei, já joguei mesmo. Mas eu entendo que é o único livro em que o autor está junto com você. Então você Amém. pode ler e aprender junto com ele, ouvir ele falando com você. Tá Boa. vendo? Aprendi certinho. Antônio? Na verdade é mais ou menos igual, né? Pela inspiração de Deus. E é o que ela falou, né? A Bíblia, Jesus só se revela através da Bíblia. Amém. Alguém mais? O outro Antônio. É para a internet. A Bíblia é o único livro que o autor também te lê. Você lê ela e o autor está te lendo, e ali você está entendendo o que ele quer ler através do que você está lendo em você. Amém. Mais alguém? Não? É através da Bíblia que Deus se revela ao homem, podendo-se dizer que é um conjunto de livros sagrados dentro dos dois testamentos, onde Deus se revela em cada um dos livros. Eu quero abrir com vocês, irmãos, em Hebreus 4:12, eu coloquei aqui, o microfone está por aí, onde parou, você deixar para as pessoas lerem, por favor. Hebreus 4:12, qualquer pessoa. Muito obrigado, Zé. Porque a palavra de Deus... Foi. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém. Porque a palavra de Deus é... Vocês estão tão mortos para responder? Viva. Ela é viva. E eu não pude me conter em lembrar de João 1:4. João 1:4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, em Cristo Jesus, aquele que nós lemos na devocional. No princípio era a palavra, o Logos, o Verbo. O Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. E a vida estava nele, em Cristo Jesus. E a palavra de Deus é viva. É Jesus o tempo todo.
A Bíblia é diferente de qualquer livro, pois quando lemos a Bíblia, o autor da Bíblia está sim ao nosso lado, Sharon. Mas quando refletimos sobre a luz e sobre a direção e a orientação do próprio Jesus. E muitas vezes lemos o texto 1, 10, 100, 500, 5 milhões de vezes. E ele sempre traz algo novo. E ele sempre traz algo diferente. Para aquele instante, para cada uma das suas necessidades, porque Deus há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades, através da palavra do Senhor, porque ela é viva. Então leia, não se canse de ler. E às vezes quando falar, puxa, vou falar de um texto tão conhecido, bom, qual texto não é tão conhecido? Deveríamos todos ser. Mas a palavra de Deus, ela é viva, então diga, porque é aquilo que o Senhor quer para falar naquele instante, e tem para falar diferentemente com cada um de vocês. Leia a palavra o tempo todo. Como nós falamos, ele é dividido em Antigo e Novo Testamento, e lá em cima, na sala das crianças, que estarão aqui ao final, ela esqueceu, vai lá correndo agora falar. Ao final, elas estarão aqui para cantar os livros da Bíblia com vocês. Elas sabem, mas o Antigo Testamento possui quantos livros? Opa, quantos? Uns falaram 66, outros falaram 39. 39 livros são, no Antigo Testamento eles estão. E no Novo Testamento, 27 livros são. Muito bem. 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, 39 livros escritos em hebraico, parte deles, alguns livros em aramaico, algumas pequenas partes, mas a sua grande maioria em hebraico. 27 livros do Novo Testamento escrito no grego. 40 pessoas distintas escreveram, e dessas 40 nós temos pescadores, nós temos médicos, nós temos tributaristas, nós temos políticos, nós temos diversas pessoas, com pensamentos, com berços, com criações, com culturas diferentes, escritos há mais de 17 décadas, séculos, de distância entre um e outro. Se eu conto uma história para a Marcela, ela certamente daqui a meia hora conta diferente lá para fora. E certamente quando voltar para mim, ela vai ser completamente diferente daquilo que saiu. Como pode 40 pessoas distintas, muitas nem se conheceram, nem viveram em mesma época, escreverem coisas tão precisas, tão corretas? Não dá para ser de qualquer maneira. Tiago, está chegando. Rogério, Tiago, o que faz ter credibilidade essas 40 pessoas escreverem a Bíblia? Para que a gente tenha convicção. Eu não sou ateu, eu sei no Deus que eu creio e acredito nisso, com certeza. Se eu te der essa resposta já, a gente não precisa estudar o resto do semestre, mas escuta a aula que vou te responder. Eu vou ler vários textos para te dar esta credibilidade. Anota. Vai ser dito aqui, eu vou te responder, tá bom, querido? Se eu não te responder até o fim da aula, você levanta a mão e fala, não entendi ainda. A palavra de Deus tem um caráter sobrenatural, contendo a mensagem de Deus para os homens,
Mas a Bíblia, ela é cristocêntrica. De um único Deus, porém trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ela reserva a particularidade de cada um dos seus escritores, mas ela tem um só autor. A Bíblia, inspirada por Deus, como nós lemos, ela é a única e infalível regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Alguns farão o curso de catecúmenos. Uma das perguntas que nós fazemos, que o pastor faz, àqueles que estão aqui para professar a fé, é: você crê que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática? E a resposta sempre é sim. Aí ele diz: você aí no fundo ouviu? E aí a pessoa diz com mais força: sim. Mas eu quero perguntar para você hoje, você que está aqui, você que está em casa, pode falar alto aí. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão? Sua. Sim. Nós precisamos viver essa vida. Nós precisamos viver essa palavra. Se nós temos essa convicção, nós precisamos vivê-la. A Bíblia, ela está dividida, como falamos, no Antigo e no Novo Testamento. E eu vou passar rapidinho para você algumas coisas. Olha só, o Antigo Testamento tem ali o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Viu? Neemias está lá, antes de Esther mesmo, como o pastor falou. Nossa, que legal. Os livros proféticos, Jó, Salmos, poéticos, eu li o quê? Proféticos, não, poéticos, obrigado. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí sim os proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, são os profetas maiores, não maiores em estatura, não maiores porque eles eram melhores, maiores pelos tamanhos dos textos lidos, pela importância que ali estiveram. E aí depois vem os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39 livros são, no Antigo Testamento eles estão. E o Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro histórico, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. A carta aos Hebreus, as epístolas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas, e o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Com o passar do tempo, a Bíblia, ela... Digadinho. Algumas pessoas do Novo Testamento, algum contato com o pessoal do Velho Testamento? Algum Contato? Momento? Nenhum. Nenhum, sempre Tanto que o momento interbíblico, ele teve um período de 400 anos ali, de diferença. Então, pouco mais. Mas, não. O que eles tiveram era a revelação do que foi prometido e o cumprimento. O que ele perguntou, eu acho. Em parte. Em parte, sim. Mas os textos vão ser mais claros. Mas é isso também, Dinho. A palavra de Deus, ela foi escrita por eles, mas ela não é de autoria deles, né? É isso que nós vamos ver. A autoria é do Espírito Santo do Senhor. Porque o que foi à frente foi a credibilidade, né? Sim. Ao longo dos anos, a Bíblia, ela vem sendo traduzida, né? Ela tinha, como falamos, hebraico, aramaico, o grego. Hoje nós temos ela aqui em português. Nós temos um parceiro missionário nosso que está fazendo a tradução
para uma língua, para os povos poderem entender na sua própria língua. E existem muitas traduções, graças a Deus, porque nós temos acesso e nós podemos entender, mas também temos um cuidado muito grande com o que nós recebemos por aí. Nós temos Bíblias, infelizmente, que não refletem aquilo que a palavra do Senhor diz. Então nós temos que tomar alguns cuidados. Não é simplesmente ir lá e comprar qualquer coisa bonitinha que apareça. Vá olhar, pegue os textos que são principais, que são realmente doutrinários, veja como ele está escrito, veja se faz sentido, e aí sim, se é uma tradução boa, você pode comprar. Nós temos Bíblia hoje que contém palavrão, e a própria Bíblia diz que é para a gente se afastar de palavras torpes. Como é que a Bíblia teria palavrão? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e aí parte da credibilidade, né? Qual é aquela que nós temos que ver? Aquela que foi traduzida para nós, a primeira foi pelo João Ferreira de Almeida. Tem algumas revisões, revista e atualizada, enfim, tem a ARA que nós utilizamos aqui. Existem algumas outras, mas é sempre importante olhar alguns textos, que são textos importantes para a gente olhar, né? Por exemplo, o próprio texto "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", né? João 1,14, como é que está escrito, é importante a gente ver. Então, alguns textos, e depois, se você em algum momento for comprar uma Bíblia nova, pode conversar com Marcos, com Cassoli, comigo, com Antônio, pode conversar com as pessoas para entender como buscá-la. Mas é só um cuidado para que a gente não tenha em mãos algo que não é fidedigno do Senhor. Eu não queria aprofundar tanto, porque teremos uma aula no curso sobre isso, tá bom? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse. É uma palavra infalível, que produz vida, e o Ion também falou isso aqui. Ilumina, liberta, santifica, cura, alimenta, restaura, corrige, traz crescimento, direciona, conforta, fortalece, protege, ensina, nos torna sábios. O que mais falta para você? O que a Bíblia não pode te dar? Ela tem tudo. Ela contém tudo. Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Eternamente. Ela não passa, ela não fica velha, ela não fica desatualizada, ela não perde a sua força, ela não perde a sua eficácia. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o nosso personagem central, o que a palavra de Deus fala, é sobre Jesus Cristo. E eu quis, de propósito, colocar antes ali do limite de Antigo Testamento e depois, porque antes o Senhor já existia e depois continuará existindo. Eternamente o Senhor Jesus Cristo existe, existirá, é o mesmo, não muda, não mudou, não vai mudar, e as suas promessas também não. Em Lucas 24:44 ele diz assim: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Isso foi Jesus que disse, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Jesus, enquanto esteve aqui, disse: olha, convinha que tudo aquilo que foi escrito se cumprisse em mim. A credibilidade da Bíblia é o próprio Senhor Jesus dizendo: aquilo que está lá escrito está sendo revelado em mim, se cumpre em mim, em Cristo Jesus. Esta é a maior credibilidade que nós podemos ter
o próprio Senhor Jesus testifica e diz e fala que as coisas que estão escritas na palavra se cumprem nele, em Cristo Jesus. Temos outros textos, Lucas 24, 27, eu pus lá em cima, mas está pequenininho. João 5,39, Atos 17, 2 e 3, 26, 22, 23. Tem outros textos que também nos trazem essa informação. E é muito legal observar a identificação de Jesus em cada um dos livros. Eu vou passar meio rápido aqui, porque senão a gente não tem tempo e depois a gente vai falar em outras aulas, tá bom? Mas a gente vê ali, Gênesis, o Senhor Jesus como semente de mulher, em Êxodo, o Cordeiro Pascal, Levítico, o sacrifício expiatório, Números, a rocha que foi ferida, Deuteronômio, o profeta prometido, Josué, o príncipe do exército do Senhor, Juízes, o libertador, Rute, o parente remidor, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, o rei de Israel, Esdras e Neemias, o restaurador, Esther, o advogado, Jó, o redentor que vive, Salmos, tudo em todos, Provérbios, a sabedoria divina, Eclesiastes, a razão suprema do viver, Cantares, o amado da minha alma, nos livros proféticos de Isaías a Malaquias, o Messias, os evangelhos de Mateus a João, o Cristo, claro, com diferentes enfoques, rei, homem, servo, Deus, né? Em Atos, o Espírito Santo, o Espírito, as epístolas de Romanos a Judas, o cabeça da igreja, e em Apocalipse, o Alfa e o Ômega. Que diferente é a gente ler a Escritura naqueles livros que a gente às vezes fala, nossa, mas quanto nome, mas quanta coisa, será? Identifica o Senhor Jesus, faça o seu estudo, procure identificar, depois se quiser eu mando esses lá, você identifica o Senhor Jesus em cada um desses livros, para que você possa entender o que o Senhor tem para a sua vida ali. O Senhor Deus se revelou através da natureza das coisas que são criadas. Lá em Romanos 1, 19 e 20, se alguém puder pegar o microfone e ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, pela sua própria natureza. É lindo quando a gente olha a natureza e a gente contempla e diz, Senhor, o Senhor fez tudo isso. Quando nós olhamos coisas tão maravilhosas e tão peculiares e diferentes, com cores diferentes, com formas diferentes, fala, Senhor, como o Senhor é criativo. Não é de um jeitinho só. A diversidade está aí, nas coisas criadas pelo Senhor Jesus. Claramente são reveladas através da sua natureza. A revelação, ela é especial. Deus se revelou até onde Ele queria se revelar, e o seu ser, os seus atributos, o seu caráter, a sua vontade, da forma redentora. Eu não sei se eu pus este texto aqui, pus ali. A Bíblia, ela é redentiva, ou seja, nela é revelado o programa redentor de Deus através de Cristo. Todos esses textos aí, nós vemos lá, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e são as Escrituras que testificam de mim, Jesus. Ela é progressiva, ou seja, ela vai se somando
Ela vai adicionando cada vez um ensinamento. Não é porque se ensinou algo, vai se ensinar novo, aquele deixa de existir. Não, ela é progressiva, ela vai sendo somada a ele. E ela é a própria revelação de Deus. Nela se revela os atributos do Senhor, o ser, quem Ele é, o seu caráter, a sua vontade. A Bíblia ela é inspirada, como nós lemos. E por inspiração, nós queremos dizer, na pessoa do Espírito Santo, ele influenciou de maneira sobrenatural os escritores, aqueles que lá escreviam, fazendo com que os relatos se convertessem em registros autênticos da verdade revelada. 2 Pedro 1, 20 e 21. Tiaguinho, lê para a gente. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está aí, não foram eles que sentaram lá por sua boa vontade, sentaram e falaram, não, agora deixa eu fazer um relato aqui. Não. Inspirados pelo Espírito Santo. E a Escritura ela não é de particular interpretação. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que cada um de nós na nossa sabedoria acha, mas ela é interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia se explica na própria Bíblia. A Bíblia se explica na própria Bíblia. Mas como? Agora aí a gente precisa ler, né? Aí a gente precisa ler. As Bíblias de estudo, elas têm algumas referências. Então quando você está lendo um texto, ela tem um monte de textos pequenininhos do lado, às vezes embaixo. Ele se refere a isso. Olha, foi isso dito lá no Novo, foi dito no Antigo. Puxa, mas isso também fala aqui. Olha, faz referência àquele outro texto. É assim que a gente estuda. Então a Bíblia tem que ser respondida pela própria Bíblia. Então toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, verbal e plenariamente. Verbal porque pela influência do Espírito Santo, além da direção dos pensamentos, até a seleção das palavras usadas no grego, no hebraico. Por isso que muitas vezes a gente volta aqui e fala, olha, no original está assim, né? Nós vamos buscar as palavras que foram escritas originalmente e de maneira plenária, para que todas as palavras da Bíblia, desde a primeira do livro de Gênesis até a última de Apocalipse, foram inspiradas por Deus. Diga, Reg. Era um profeta. Ah. Eu sei, uma vez eu perguntei, e ele disse que se alguma coisa não acontecesse certo, já sabia que não era e pronto. Mas era assim, ele é nomeado, por exemplo, você é um profeta, na verdade, tinham algumas características, né? Eu não vou lembrá-las todas, mas os queridos professores, se quiserem auxiliar, mas eles tinham as suas características de... tem lá o Ion vai abrir o texto ali, mas você teria que ter ouvido diretamente do Senhor, tem uma série de coisas. O falso profeta, aí acontece dessa maneira, se algo que ele dizia que ia acontecer não acontecia, era outra coisa, então já sabia-se que era falso, mas poderia faltar, mas está o texto ali. Não, eu só ia falar para você abrir, Deuteronômio 18, 21 e 22. Boa. Você pode colocar para a gente, Isa, por favor? Deuteronômio 18, 21 e 22.
Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Entendi. Porém, essa parte eu entendi. O que eu queria saber é por assim, quem falou para Isaías que ele era um profeta? Quem? Hã? Quem? Não, o Senhor. Ah. Mas ele Como? Como? Ele falou com ele. Mas ele falou? O Espírito Santo confirma no coração dele. E o Espírito Santo soprou as palavras a ele, né? Disse isso. Ele pode? Pega o microfone aqui. A gente leu Amós, não foi que a gente leu agora há pouco? Amós não era profeta ele não era sacerdote, ele era uma pessoa que cuidava de animais, e o Senhor o chamou. O chamou como? O Espírito Santo falou com ele. A gente sabe quando Deus fala, né? Em geral é uma coisa que a gente não faria sozinho, ou acha muito desafiador. Então o Senhor foi lá e o chamou e falou, você vai falar tais coisas. E as coisas que Amós falou eram horríveis. Ninguém ia querer falar aquilo, mas o Senhor disse, vá lá e fale aquilo para o rei, vá lá e pregue isso. Então é o Espírito Santo que chama. Sim, isso, porque ele falava a palavra de Deus. Tinha gente que desde sempre, não é isso? Tinha gente que desde sempre era profeta, mas Amós era um que cresceu trabalhando no campo e foi chamado. Vamos colocar o desde sempre, desde o chamado, né? Desde que foi chamado. Então, assim, antes de cada profeta, leia o primeiro capítulo. Isaías foi chamado, Ezequiel foi chamado, Amós foi chamado. Êxodo 4, Moisés e Arão foram chamados. Então, assim, vocês sempre têm. Eu fico muito feliz com as perguntas de vocês, né? A aula do Rogério está cutucando aqui, porque essas perguntas vão ser respondidas ao longo desse semestre. Façam a viagem com a gente. Façam a viagem com a gente, porque assim, nós vamos, ao longo desse semestre, responder a todas essas perguntas. Quando nós pensamos no curso, pensamos nisso. Puxa, por que a credibilidade da Bíblia? Será que Ezequiel mentiu? Por que eu posso acreditar nas palavras dele? Isaías, Jeremias, de todos os maiores, menores, gigantes ou não? Né? A Bíblia fala, Deus chama esses homens, comissionou esses homens, como está lá em Pedro, o texto que está ali, para poder falar. Então, você falou de Isaías? De Isaías. Tem um monte de mão levantada, Rogério, desculpa, mas... Não, fica tranquilo. Para Isaías, leia Isaías 6. O João falou 1, eu acho que o 6 é muito mais esclarecedor. Tá? Não, Isaías... Continua lendo. Eu já falei para o Ion que Isaías, quando for pergunte para a Bíblia, acho que 1 hora não vai dar. Tem que ser maratona bíblica isso aí, viu? Ali o próprio Jesus chamou, né, para escrever, falar. Viu, Reg? Tudo isso que você perguntou, estou aqui. Tem muito a ver com a formação dos livros. Os livros foram sendo formados porque uma comunidade foi consolidando a fala dos profetas. Não acaba com a aula do Marcos. Então, o que eles falavam ia sendo ouvido pela comunidade. E a comunidade ia dando aval, dizendo, nossa, isso que ele falou é verdade. Foram assim que foram sendo formados os livros e as listas. A comunidade ia aprovando. E essa aprovação gerou os livros. Porque reconheceram como profeta. E porque o que foi falado aconteceu. Spoiler, hein? Spoiler. Pode. Depende. Se ficar 2 horas, vai.
A gente vai ter que se preparar bem, porque as perguntas... só para falar um pouquinho mais sobre isso, Jeremias, né? Em Jeremias 1:5 fala: antes que eu te formasse do ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, Deus instituía a profecia, e depois, como o Marcos falou, as profecias deles iam sendo verificadas e vendo que a Constituição era perfeita. Então era assim que se dava. Jeremias vivia numa vila de profetas, né? Toda uma história, eu não vou pegar aqui, senão atrapalha muito. Eu acho que a minha dúvida é assim, se em algum momento havia uma nomeação humana. Não, nem poderia, não. O Reg, assim, até para jogar um pouco de lenha na fogueira, depois os professores... Se viram. Não, sim, me identifiquei muito com a sua pergunta, porque o próprio Senhor Jesus, ele fala assim, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Então, como é que eu sei que ele é profeta, né? O povo aceitava ele, ele é profeta, olha o profeta ali. O próprio Senhor Jesus falou, nenhum profeta é bem aceito na sua terra. Está lá em... Lucas 4, acho que é Lucas 4:24, alguma coisa assim, ou Mateus 4:24, né? Então, acho que é Lucas 4:24. E aí, então, você fala, nossa, mas eu não quero esse profeta, né? Só para jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Mas eles faziam sinais. Eles faziam. Se eu for deixar todo mundo falar, a gente não termina, mas Cassião, peraí. Vai lá, termina. A Ana tinha pedido ali antes, tem o Cássio e o Fábio. E aí a gente termina. Eu entendo a dúvida da Reg. Eu acho que vai muito do contexto. É que eu acho que ninguém respondeu o que a Reg queria realmente perguntar. Mas, não sei. Então, tente. Tem que ter contexto, Reg. Porque, assim, muitas coisas só foram... as pessoas só poderiam ver a verdade muitos anos depois. Mas tem um negócio, a lei já tinha sido revelada. E é difícil entender Isaías fora do contexto. Teria que ler Reis, 1ª e 2ª Reis primeiro e 1ª e 2ª Crônicas primeiro. Porque você tem que entender o contexto que Isaías estava inserido, dos reis, o que eles estavam fazendo naquela época. Tendo a lei sendo revelada, a população poderia avaliar pela lei se aquele rei, se aquele profeta estavam se comportando de acordo com a revelação que eles já tinham. Então, nos reis de Isaías, por exemplo, nos reis de Jeremias, havia adoração a Baal, o templo tinha sido, como é a palavra? Profanado, eles não estavam seguindo a lei de Moisés, os reis tinham se casado com mulheres estrangeiras. Então, o culto já não estava sendo executado da forma que ele deveria. Então vem um profeta, Jeremias é o que mais enfrentou combate, inclusive, porque ele vinha e apontava do que os reis estavam fazendo estava errado, que a nação deveria se converter, porque senão as profecias, as maldições de Deuteronômio, que já tinham sido reveladas, aconteceriam. Então quem era zeloso quanto ao culto ao Eterno, conseguia fazer essas assimilações. Poxa, a gente já tinha essa determinada revelação e as coisas que esse profeta está dizendo são coerentes, baseados naquilo que já nos foi revelado. A mesma coisa quando Jesus veio. Quem tinha assim, entendimento da palavra, olhou em Jesus e viu que ele era a revelação do Antigo Testamento. Quem tinha o coração endurecido não entendeu. Então, é muito mais olhar o contexto em que essas pessoas estavam inseridas, esses profetas e o próprio Cristo, e poder conseguir selecionar, sim ou não, se aquilo que ele estava falando era real ou não. Desculpa. Por quê? Não, tem o Fábio ali ainda. Ah, não, o Cássio era primeiro, desculpa. Bem breve. Eu acho que assim, o principal disso primeiro ponto, tem um chamado. Essa pessoa não nasceu, eu vou ser profeta. Então ele tem um contato extraordinário com Deus. Estamos falando de fé. Então Deus se apresentou para ele e Deus autenticou na vida daquela pessoa poderes sobrenaturais. Porque não adianta eu falar, eu sou profeta e não fazer nada. Posso aqui ficar falando. Agora, se acontecer na vida de uma pessoa, ele falar,
aconteceu isso, vai acontecer isso, Deus falou comigo, vai acontecer isso, e a coisa acontece de maneira sobrenatural, até com sinais. Ele curava, teve profetas que fez machado boiar, né, e uma série de coisas aí extraordinárias da lei da natureza que autenticavam na vida daquela pessoa. Fábio. Roger, eu vou assim na linha do Marcão, né? Eu vejo que assim, a gente está falando sobre credibilidade aqui. E a credibilidade, ela está em Cristo. Cristo é a chave. Então, por exemplo, a nossa Bíblia, né, o nosso cânon, né, é assim que se fala. Quando ele foi construído, né, então, por exemplo, fazer um exemplo. Jesus mencionou o profeta Isaías. Então, esse livro faz parte do nosso cânon. Por quê? Porque tudo está centralizado em Cristo, né? Tanto que a nossa Bíblia, ela é uniforme, né? Então, tudo que a gente vê aqui no contexto é Jesus, né? Existem muitos outros livros que foram escritos lá atrás que não fazem parte do nosso cânon. Então, eu acho que vai muito nessa linha, entendeu? Também. A razão principal de talvez não ter uma resposta final é porque o curso é de 6 meses. No final do curso, eu tenho certeza que a sua resposta vai estar muito boa. Mas a convicção, ela é importante para que a gente possa lá fora, ao ser questionado, também poder levar. Porque essas perguntas vão surgir lá fora. E a gente tem que saber como levar. Então, a pergunta certamente ela é extremamente pertinente. Talvez não tenha todas as respostas hoje, mas tem muito texto que já dá muitas razões para essa credibilidade e para a sua dúvida. Espero que, assim como a do Betim, até o fim a gente tem mais alguns textos. Espero que estejam satisfazendo as duas. Só pela questão de tempo, me permitam continuar aqui. Eu tenho mais 2 coisas importantes para falar. A Bíblia, ela é inerrante, e isso significa que ela não falha. Ela não tem falhas e ela não tem contradições, apesar de muitas vezes quererem achar contradições dentro da palavra do Senhor. Eu queria, como você citou Isaías, pedir para o microfone vir aqui para a Reg, para ler Isaías 34:16. Não pela sua dúvida, tá? Só porque era Isaías, tá bom? Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Tá. Não, por favor, não se sinta acuada, por favor. O texto de Neemias 23:19 também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Nós temos outros textos, Deuteronômio 13, Deuteronômio 18. A Bíblia, ela ensina assim a sua própria autoridade. O texto de João 10, 34 e 35 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar? Eu queria pular um pouquinho. Essa aqui é bacana. Este texto, ele ficou muito pequeno, ou dá para ler? Dá para ler, olha que lindo, dá para ler. Esse texto foi pregado ontem
no presbitério onde eu estive com o Ion das 8:30 da manhã até quase 8 da noite. Mas esse texto foi lido de manhã e ele falou comigo o dia inteiro. E eu queria ler com vocês, porque eu disse para o Raul, você me permita, que foi o pregador de ontem, Raul, me permita usar na minha aula amanhã. Então eu queria ler com os queridos. Você tirou de lá só para pôr aí, é isso? Tá bom, se você prefere assim. Onde está o microfone? Pode ir lendo. Val, pode ler um e passar, ou ler tudo se você quiser. Mas agora que você tirou de lá, eu não lembro até onde era. Até o 11. Obrigado. Visto como seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós falamos tanto de amor pelas almas. Nós falamos tanto de amar o próximo. Nós falamos tanto em salvar o pecador que está lá fora. Mas muitas são as pessoas, muitos crentes, muitos que relatam a dificuldade de amar. E esse texto, ele diz ali, no seu versículo 7, com a piedade, a fraternidade, o amor. E aí eu vou voltar um pouquinho no 5, que é o que está ali em amarelinho. Por todas as coisas que ali foram ditas, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. É um processo, meu querido. Mas só na palavra do Senhor é que a gente vai conseguir todas essas coisas. Se nós não tivermos nosso domínio próprio, como é que nós queremos amar? Se nós não tivermos piedade, se nós não tivermos perseverança, se nós não tivermos fraternidade. E o texto diz ali para frente que estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que você não seja nem inativo, nem infrutuoso. Você quer ser útil para o Senhor? Você quer dar fruto para o Senhor? Está aí o que você precisa. E por último, eu queria ler Romanos 10, 17, que diz: a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra
de Cristo. Você quer ter a sua fé aumentada? É pela pregação. E a pregação é pela palavra do Senhor. Então estude e pregue. Estude, medite, reflita, para que a palavra do Senhor cresça em você. Quer amar mais? Quer ter mais fé? Quer ser mais sábio? Estude a Bíblia. Crie as suas convicções bíblicas, para que qualquer área da sua vida você vai ter as suas respostas. Diga, João. Eu queria dar um tempinho para você terminar, Rogério, mas só para botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, eu acho que é importante a gente também falar desse tema, porque eu acho que a aula também vai ajudar a gente nisso. E aí, trazendo um pouco a questão da Reg em relação ao profeta e a resposta da Ana. A gente pode trazer justamente o exemplo de Balaão. Então, Balaão profetizava, as profecias aconteciam, Balaão inclusive conversava com o Senhor. E aí eu acho que a pergunta da Reg é muito boa, e com todo respeito a todo mundo que trouxe, a resposta da Ana é a única que traz realmente o direcionamento de como o pessoal na época provavelmente se comportou para saber se Balaão era um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Porque é aquilo, falava, acontecia, inclusive ele poderia até falar que falava com Deus, porque ele realmente falava com Deus, mas como nós, né, digamos assim, na época, estávamos de fora, poderíamos falar se era verdade ou não. E eu acho que a aula e o semestre todo vai ser muito bom, porque existem hoje muitos Balaãos. E como a gente que está de fora vai saber interpretar se é uma revelação ou uma palavra, né, verdadeira de Cristo, ou se é um falso profeta. Existiam indicadores, né, coisas que Balaão fazia que mostravam que ele era falso. Existem coisas que os Balaãos hoje fazem que mostram que ele é falso, mas a gente só vai conseguir entender se realmente colocar em prática o que a Ana falou. Pegar o contexto, entender o que está escrito ali na palavra. Então, eu acho que entender por que o pessoal julgou Balaão como falso já é uma boa resposta do porquê a gente vai levar em consideração a Bíblia como verdadeira hoje e o que fazer com a Bíblia verdadeira hoje, com os profetas falsos de hoje. Balaão, ele ia amaldiçoar Israel. Deus intervém. Então, assim, eu acho que são duas situações diferentes. A primeira pergunta da Reg é assim, como Deus comissionou o profeta? E todos os textos foram levantados aqui, foi para mostrar um chamado de Deus. Diferente de Balaão, que ia amaldiçoar, e o Senhor intervém e põe uma mula na frente dele. Né? Então, assim, algumas respostas, João, elas são de bate-pronto. Nós temos 6 meses de curso. Por isso que eu falei, vem viajar com a gente, porque se o Rogério for responder aqui tudo, então a gente dá uma resposta meio pipoca para a pessoa ir ler depois. Né? Então a questão não é a resposta melhor ou a pior, mas aqui convém ou não para o momento. Né? E a outra coisa também é assim, Deus intervém na vida de Balaão, como já aconteceu nessa igreja. Uma vez veio um rapaz pregar aqui, judeu, ele ia falar besteira, e eu orei contra. E numa oração, o irmão que orou corrigiu tudo que ele falou. Então Deus, ele faz isso até os dias de hoje. Então, assim, embarca com a gente, porque nós temos aí 6 meses de muita coisa que a gente quer dar no detalhe para os irmãos. Deus abençoe.